Olá pessoal, tudo bem? A gente vai continuar falando sobre derivada e o método que a gente vai aprender hoje é chamado método de extrapolação de Richardson. Então, o único método que a gente aprendeu até agora é chamado de método das diferenças finitas e ele funciona mais ou menos assim. Você escolhe uma certa quantidade de pontos no gráfico da função, faz passar por esses pontos o polinômio interpolador, deriva o polinômio interpolador uma certa quantidade de vezes e usa essa aproximação, usa este valor como uma aproximação para o valor da derivada da função num determinado ponto. Então, existem dois problemas principais com essa abordagem. A primeira delas é, se você escolhe uma quantidade muito grande de pontos, então o fenômeno de Runge ele vai começar a interferir na qualidade dessas aproximações. E o segundo problema é, se você escolhe pontos e a distância entre as coordenadas x consecutivas é muito pequena, então isso também vai interferir na qualidade da aproximação pela seguinte razão. Durante a aplicação do método das diferenças finitas, você precisa resolver um certo sistema linear. E o determinante desse sistema linear depende dessas diferenças aqui. Se esses valores forem muito pequenos, então isso vai prejudicar a obtenção dessa fórmula. E essa fórmula ela vai se comportar muito mal na hora que você usar ela para aproximar a derivada da função num ponto. E o que a gente vai fazer com esse método de extrapolação de Richardson é tentar corrigir esses dois problemas. Então, antes disso, deixa eu listar para vocês quais são os ingredientes principais do método de extrapolação de Richardson. Então, o primeiro deles, você precisa ter uma fórmula. Essa fórmula você vai usar para aproximar um determinado número. Ou você precisa da fórmula, ou você precisa de uma lista de aproximações. Uma lista de valores que são aproximações para esse número. E você precisa também conhecer a ordem do erro dessa fórmula. Então, essa fórmula ela vai fornecer uma aproximação. Você precisa saber o quão boa é essa aproximação. Então, para que serve esse método? Então, o método de extrapolação de Richardson ele é usado para encontrar aproximações melhores que aquelas dadas pela fórmula. Ou por uma fórmula ou por uma lista de valores. E quando é que você pode usar esse método? Bom, quando você tem esses três ingredientes. Né? Quando você tem a fórmula ou valores obtidos por uma fórmula. Quando você conhece o erro da aproximação e quando você sabe quem é que você está tentando aproximar. Né? Então, como que o método funciona? Então, imagina que você tem uma certa fórmula, eu chamei de F1, porque é a primeira fórmula que a gente vai lidar aqui. Então, imagina que você tem uma fórmula e você sabe que o erro dessa fórmula é OH1. E você está usando essa fórmula para aproximar um número M. Por exemplo, esta fórmula aqui, F1 de H igual a F de x0 mais H menos f de x0 dividido por h. Esta fórmula ela é usada para aproximar o número m, que é chamado de f' de x0. Então, quando a gente for resolver um exemplo, a gente vai usar esses objetos aqui. Esta fórmula f1, este valor de m, ou outras fórmulas. E a aproximação fornecida por essa fórmula f1 aqui é OH1. Então, esses objetos eles vão aparecer no nosso primeiro exemplo, depois que a gente deduzir aqui o método de extrapolação de Richardson. Bom, se F1 é usado para aproximar M, então essa equação diz para a gente o seguinte: M é igual a este valor mais este erro aqui. Bom, como o erro é OH1, ele pode ser escrito nesse formato aqui. Bom, por quê? Bom, porque neste caso, o cara que vai para zero mais devagar é esse cara aqui. Então, ele é o termo dominante aí nessa expressão do erro. Então, isso aqui é só uma expressão genérica para o erro. Então, erro genérico. Daí, se H for um número qualquer, pequeno o suficiente, a gente pode trocar H por H sobre 2 aqui nessa equação 1, e ainda continuar obtendo aqui uma igualdade. A gente não vai obter exatamente uma igualdade, mas eu vou considerar que continua sendo uma igualdade porque eu estou considerando que H seja pequeno o suficiente. Bom, quando a gente troca H por H sobre 2, aqui nessa fórmula a gente obtém essa expressão. Nota, eu só troquei H por H sobre 2, H por H sobre 2, H por H sobre 2 e assim por diante. Agora a gente tem duas fórmulas, 1 e 2, e a gente vai manipular essas duas fórmulas da seguinte maneira. Eu vou multiplicar a segunda fórmula por menos 2 e vou somar com a anterior. Quando a gente faz isso, a gente obtém esta expressão aqui embaixo. E agora eu posso cancelar este cara com este cara e posso agrupar este cara com este cara e este cara
com este cara, porque ambos têm termos H de potências iguais. Então eu posso agrupar esses termos. Também posso agrupar esses dois aqui, isso aqui vai ficar menos m. Multiplicando dos dois lados por menos 1, a gente vai obter esta expressão aqui. Agora notem o seguinte, m é igual a esta expressão mais esse erro aqui. Então eu vou dar um novo nome para essa expressão aqui, essa vai ser a nova expressão que a gente vai usar para aproximar o valor de m. Essa nova expressão a gente conhece, porque a gente conhece F1, conhece H, se a gente conhece H, a gente também conhece H sobre 2. Então eu vou chamar essa expressão, que é a nova expressão que a gente vai usar para aproximar m, de F2 de H. Agora notem o seguinte, F2 de H é usado para aproximar m e o erro é de ordem OH2. Então só aquela pequena manipulação que a gente fez já nos forneceu uma nova fórmula que dá uma aproximação para o valor de m que é melhor do que a aproximação dada pela fórmula F1 original. Então eu vou pegar agora essa nova expressão que eu obtive, né? Vou trocar novamente Hzinho aqui, H por H sobre 2, e a gente vai obter esta expressão. Agora eu vou manipular essas duas fórmulas 4 e 5 da seguinte forma. Eu vou multiplicar a fórmula 5 por menos 4. Note que menos 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, tá? Menos 2 ao quadrado. E vou multiplicar, e vou somar, perdão, com a fórmula 4, e daí a gente obtém essa expressão aqui. Notem que agora eu posso cancelar esse cara com esse cara, e posso agrupar esses dois termos aqui. Da mesma forma, isso aqui vai dar menos 3m, e daí eu vou dividir dos dois lados por menos 3 e vou obter esta expressão aqui. O que essa nova equação está me dizendo? Está me dizendo que o número m é igual a esta expressão mais esse erro aqui. Notem que agora o erro ele é de ordem 3. Então, novamente, só fazendo uma pequena manipulação, a gente obteve uma nova fórmula que dá uma aproximação para o número m que é melhor do que as duas fórmulas F1 e F2 anteriores. Esta nova fórmula aqui eu vou chamar de F3 de H. Notem que F2 a gente conhece. F2 a gente conhece, então a gente sabe como calcular F3. E daí a gente escreve esta nova expressão aqui embaixo. E daí eu repito esse processo, eu troco novamente H por H sobre 2, preciso fazer uma nova manipulação, provavelmente eu preciso multiplicar a equação que a gente obtém quando faz isso por menos 8, somar com a anterior e fazer uma certa soma e subtração aí. Em geral, se você repete esse procedimento k vezes, você vai obter uma fórmula fk mais 1, que é usada para aproximar o número m, que tem erro de ordem OHk mais 1. Aí, quem que é essa fórmula? Bom, essa fórmula é dada pela seguinte expressão. Fk mais 1 de h é 2 elevado a k fkh sobre 2, menos fkh dividido por 2 elevado a k menos 1. E você obtém essa fórmula exatamente só repetindo aquele procedimento k vezes. Notem que a fórmula F3 ela já tem esse formato. Ó. A fórmula F3 ela já tem esse formato. 2 elevado a 2 é esse mesmo índice aqui, h sobre 2 menos F2 de h, aí dividido por 2 elevado a 2 menos 1. E aqui a gente tem exatamente isso. 2 elevado a k, h sobre 2, menos fkh, dividido por 2 elevado a k menos 1. Então essa fórmula é a fórmula geral, é a fórmula que caracteriza o método de extrapolação de Richardson. Aí vamos ver o primeiro exemplo. Considere aí essa função, x elevado a x, que ninguém sabe derivar. O ponto x0 igual a 2. A gente sabe que essa fórmula aqui, eu já mostrei ela para vocês antes, essa fórmula ela é usada para aproximar a primeira derivada da função com erro de ordem 1, com erro linear. Então o que eu quero é, use o método de extrapolação de Richardson para encontrar uma aproximação para a primeira derivada da função no ponto x0 com erro de ordem 4. A gente só tem uma fórmula com erro de ordem 1 e quer obter aproximações com erro de ordem 4. E o valor de h que deve ser usado é 0,5, certo? Vamos voltar aqui na fórmula. A fórmula f, k mais 1, fornece um erro com ordem h, k mais 1. Então, se a gente quer um erro de ordem 4, a gente precisa calcular F4 de H, para esse Hzinho aqui. E daí a fórmula que a gente tem que usar é essa daqui, aqui tem que dar F4.
para que aqui se torne F4, eu tenho que fazer K mais 1 igual a 4, que implica que K igual a 3. Então eu preciso fazer K igual a 3 nessa fórmula para poder calcular F4. Aí quando eu substituo K igual a 3, eu obtenho o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Quando eu faço K igual a 3, eu obtenho o seguinte. F4 de H igual a 2 elevado a 3, F3H sobre 2, menos F3 de H, dividido por 2 elevado a 3, menos 1. Então é isso aí que eu tenho que calcular para obter uma aproximação para a primeira derivada da função com erro de ordem A4, que é o que está sendo pedido ali. Só que tem um probleminha. Para calcular F4, eu preciso calcular F3. Então, vamos aqui. Aí está F4 novamente. Para calcular F4, eu preciso calcular este valor de F3 e este valor de F3. Mas quem que é a fórmula F3? A fórmula F3 é dada por essa expressão. Novamente, você precisa usar esta fórmula agora com K igual a 2 para obter F3. E aí está. E F3 eu preciso calcular no ponto H sobre 2, não no ponto H. No ponto H sobre 2, porque é o que tem aqui. E daí a fórmula ela modifica um pouquinho, mas continua sendo a mesma. A única coisa que muda aqui são os argumentos. Então é 2 ao quadrado F2H sobre 4 menos F2H sobre 2, porque eu tive que trocar aqui, antes era H sobre 2. Só que eu estou calculando aqui no ponto H sobre 2. Então H sobre 2 é H sobre 4. E aqui era H antes, né? Então eu tenho que trocar por H sobre 2, aí fica H sobre 2. Dividido por 2 elevado a 2 menos 1. E aqui eu preciso calcular também F3 de H. E F3 de H é dado por essa expressão aí. Bom, mas para encontrar esse valor eu preciso de F2 calculado no H sobre 4 e F2 calculado no H sobre 2. E é assim que a gente encontra esses dois valores. Para calcular esse valor eu preciso de F2 de H sobre 2, já está aqui. E também preciso de F2 de H. E a gente precisa de mais este valor aqui. Bom, mas para calcular F2 eu preciso de F1 calculado no H sobre 8. F1 a gente já tem. F1 é esta fórmula aqui. Então não vou mais descer aqui nessa árvore. E preciso de F1 também no H sobre 4. Então a gente só vai usar aquela fórmula F1, calcular ela no ponto H sobre 8. Lembra que H é igual a 0,5. 0,5, aí eu preciso dividir por 8 para encontrar esse valor. Preciso dividir 0,5 por 4, 0,5. Preciso dividir 0,5 por 4, calcular o valor de F1. Aí, quando eu encontrar esses dois valores, este e este, eu vou ser capaz de calcular F2. E daí eu pego esse valor de F2 e coloco aqui. Esse cara eu já calculei aqui no passo anterior. Aí eu preciso calcular F1 em H sobre 2. Calculando esses dois valores, eu vou encontrar F2 de H sobre 2, eu vou colocar aqui e vou colocar aqui também. Depois de calcular F2 de H, aí como que a gente calcula F2 de H? Bom, calcula F1 no H sobre 2, F1 no H, faz essa conta, substitui aqui. Bom, calculando este valor e este valor, você é capaz de calcular este valor, você pega então o valor de F3 de H sobre 2 e coloca aqui. Calculando este valor e este valor, você é capaz de calcular esta fração e daí você encontra o valor de F3 de H, aí você coloca aqui e finalmente, só então, é que você vai encontrar F4 de H. Do jeito que está apresentado aqui, o problema está bem complicado. Então, o que a gente vai fazer é pegar tudo isso, colocar numa tabela e vai ficar assim. Então, lembra, eu só começo a fazer conta lá embaixo, quando eu começo de fato a calcular F1 em alguns valores de H. Então, a gente vai fazer assim, a gente vai começar de F1 e vai terminar no F4. Para calcular esse valor, você precisa substituir H na fórmula F1 para obter F1 de H. Para calcular esse valor, você precisa substituir H sobre 2 na fórmula F1 para obter F1 de H sobre 2, F1 de H sobre 4 e F1 de H sobre 8. Agora você precisa preencher a segunda coluna. Como que você calculou esse valor aqui? Bom, basta calcular F2 no ponto H. E a fórmula F2 diz para você fazer o seguinte, pega esse valor aqui, então F1 de H sobre 2, multiplica por 2 elevado a 1, menos o cara anterior, que é F1 de H, dividido por 2 elevado a 1 menos 1. E isso vai dar F2 de H. Depois, como que calcula esse valor? Agora é só usar a fórmula F2 no ponto H sobre 2, e a fórmula te diz para fazer o seguinte, pega esse cara,
Então, F1 de H sobre 4 multiplica por 2 elevado a 1 menos o cara anterior, que é F1 de H sobre 2, dividido por 2 elevado a 1 menos 1, e isso vai dar F2 de H sobre 2. Como calcula o valor que está aqui? Usa de novo a fórmula F2, só que agora no ponto H sobre 4. E o que essa fórmula F2 diz para você fazer? Pega esse cara, F1 de H sobre 8, multiplica por 2 elevado a 1, menos o cara anterior, F1 de H sobre 4, dividido por 2 elevado a 1 menos 1. Esses índices aqui, 1, 1 e 1, são todos iguais e são iguais ao da coluna anterior, tá? 1. Aí isso vai dar F2 de H sobre 4. Agora, precisamos preencher a terceira coluna. Como calcula esse valor? Bom, basta usar a fórmula F3 e calcular no ponto H. O que a fórmula F3 diz para você fazer? Pega esse valor, F2 de H sobre 2, multiplica por 2 elevado a 2, que é esse mesmo índice aqui, é o que vai na potência, menos o cara anterior, que é F2 de H, dividido por 2 elevado a 2 menos 1. Todos esses índices aqui são iguais aos da coluna anterior. E daí isso é F3 de H. Como que você calcula o valor seguinte? Pega esse valor, multiplica por 2 elevado a 2, aí faz menos esse valor aqui e divide por 2 elevado a 2 menos 1, e daí você obtém este cara. Como que calcula o último valor? Bom, você pega este cara, F3 de H sobre 2, multiplica por 2 elevado a 3 menos o cara anterior, né, que é F3 de H, divide por 2 elevado a 3 menos 1. Isso é F4 de H. Essa é a fórmula original que a gente queria resolver, tá? E daí você encontra o último valor. O que eu vou fazer agora é só substituir os valores calculados, digamos assim. Então, quem que é F1 calculado no ponto 0,5? Dá 11,76. Quem que é F1 calculado nesse ponto? Dá 8,81. 8,801. Quem que é F1 calculado no 0,125? Dá 7,69. Mais esse monte de números aí. Quem que é F1 calculado nesse ponto? Lembra, esse ponto aqui, ó, é H sobre 8, que é 0,5 dividido por 8. O ponto anterior é 0,5 dividido por 4, isso aqui é 0,5 dividido por 2, isso aqui é H, que é 0,5. Aí quem que é F1 calculado no H sobre 8, que é esse cara, dá isso aí, 7,212. Agora, como que eu calculo esse valor? Eu preciso usar a fórmula F2. A fórmula F2 diz para pegar este número, multiplicar por 2 elevado a 1, subtrair este número e dividir por 2 elevado a 1 menos 1. E daí a gente obtém este número. Como que calcula o número seguinte? Bom, pega este cara, que é o cara da frente, né? 7,69, multiplica por 2 elevado a 1, menos o cara que vem logo atrás, que é 8,80, e divide por 2 elevado a 1 menos 1. Quando você resolve essa conta, você vai obter 6,5874. Como que calcula o valor seguinte? Pega este cara, que é o cara que vem logo depois, né, na linha que vem logo depois, na coluna anterior, 7,212, multiplica por 2 elevado a 1, menos o cara que vem logo atrás, que é 7,69, tem que colocar todos os dígitos, tá? Dividido por 2 elevado a 1, menos 1. Quando você resolver esta conta aqui é F2 de 0,25. Quando você resolver essa conta, você vai encontrar 6,7311. Como que você calcula esse valor? Aí você usa a fórmula F3, calculado no ponto 0,5. E o que essa fórmula diz? Pega o cara que vem logo depois aqui na linha seguinte, na coluna anterior, 6,58 vezes 2 elevado a 2, menos o cara que vem logo antes, 5,83, divide por 2 elevado a 2, menos 1. Quando você resolver isso aqui é F3 de 0,5. Quando você resolver isso, você vai encontrar 6,8372. Como calcula o valor seguinte? Pega o cara na coluna anterior, na linha seguinte,
6,73, multiplica por 2 elevado a 2, menos o cara que vem logo antes, 5,8, divide por 2 elevado a 2 menos 1, e isso vai dar este número aí. Lembrando, toda vez que eu escrevo essa fórmula aqui, isso aqui é aquela fórmula fk mais 1 de h, 2 elevado a k, fkh sobre 2, menos fkh dividido por 2 elevado a k menos 1. Eu só estou usando essa fórmula para preencher os elementos dessa coluna aí. A única vez que eu não usei essa fórmula foi para preencher os elementos da primeira coluna. Para preencher os elementos da primeira coluna, eu uso a fórmula que é dada, F1. Para preencher os elementos que vêm nas colunas seguintes, 2, 3, 4, se tivesse mais colunas, eu teria que preencher todas elas usando essa fórmula aqui. Então, essas colunas aqui, as colunas seguintes, né, elas estão extrapolando sobre estes valores aqui. Então, quando você não, por exemplo, se você não tivesse a fórmula e não tivesse esses valores de H, mas esses valores aqui dessa coluna fossem dados, se os valores da primeira coluna aqui fossem dados, você conseguiria do mesmo modo preencher o restante dessa coluna usando a fórmula do método de extrapolação de Richardson. Então, a fórmula F1 e os valores de H não são exatamente necessários. Se você tem só os valores desta primeira coluna, você consegue extrapolar sobre esses valores. Tá. Como que eu calculo o último valor? Basta usar a fórmula F4. O que a fórmula F4 diz? Pega esse número, 6,77, multiplica por 2 elevado a 3, menos o valor anterior, 6,83, dividido por 2 elevado a 3, menos 1. Isso daí é F4 de 0,5. Daí você só resolve e substitui aí. Então, essa daqui é a aproximação que a gente estava procurando. Isso aqui é uma aproximação para f' de 2, né, que é a derivada daquela função f de x igual a x elevado a x, no ponto x igual a 2, com o erro de ordem 4. Qual que é o valor exato? O valor exato é 6,7728, e a gente obteve aqui, extrapolando, 3 casas decimais exatas. Lembra, isso aqui, esse valor é uma aproximação para a derivada da função nesse ponto, obtido pela fórmula F1, também uma aproximação para a derivada, aproximação para a derivada, aproximação para a derivada. Nota que nenhuma dessas 4 aproximações dadas pela fórmula F1 são boas o suficiente, não tem nenhuma casa decimal exata. Porém, quando a gente começou a extrapolar, a gente foi obtendo valores cada vez mais próximos aí do valor exato, que é a derivada da função no ponto. Então, a gente extrapolou 1, 2, 3 vezes, e obteve um erro aí de ordem 4 para a aproximação da derivada da função no ponto x igual a 2. Então, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo em que a fórmula F1 não é dada, os valores de H também não são dados, porém, essa primeira coluna aqui é dada. E daí a gente só vai pegar essa primeira coluna e extrapolar sobre ela para obter aproximações melhores aí para a derivada da função no ponto. Então, a fórmula F1 não é dada, os valores de H também não são dados, o que é dado é apenas o valor da fórmula num ponto qualquer. E é só o que a gente precisa, né? A única coisa que a gente precisa são dos valores aqui nessa primeira coluna. Então, F1 de H é esse número, F2 de H é este número, F1 de H sobre 4 é este número, e F1 de H sobre 8 é este número aqui, e todos esses números são aproximações OH1 para a derivada desta função, cosseno de 2 elevado a x, no ponto x igual a 1. E o que a gente vai fazer é usar o método de extrapolação de Richardson para obter uma aproximação para a primeira derivada dessa função no ponto 1 com erro de ordem H4. Novamente, como a gente precisa de um erro de ordem H4, a gente vai usar a fórmula F4, porque é esta fórmula que dá esse erro para a gente, que dá uma aproximação com este erro para a gente. Então, aqui está a fórmula e aí está a tabela. Então, esses valores são dados, então esses 4 valores aqui são dados. Então, a gente não precisa da fórmula, também não precisa desses valores de H, já que estes valores foram dados. O que a gente vai fazer agora é só construir F2 de H, F2 de H sobre 2 e vai construindo até preencher essa tabela usando essas funções aí
Então a gente vai extrapolar uma, extrapolar duas, extrapolar três até encontrar a aproximação desejada. Então vamos lá, esses valores são dados e como que você calcula esse primeiro valor? Bom, basta calcular F2 em H. Bom, mas eu não sei quem é H, como que eu faço isso? Pega esse cara, menos 1.13 e assim por diante, multiplica por 2 elevado a 1, menos o cara que vem logo antes, que é menos 0.59, um monte de coisa, dividido por 2 elevado a 1, menos 1. Isso aqui é F2 de H. Mesmo sem saber o valor de H, a gente foi capaz de calcular isso apenas usando a fórmula de extrapolação de Richardson. Resolvendo esta conta aqui, você vai obter este número. Como que calcula o valor seguinte? Pega esse cara, é o cara na coluna anterior, na linha seguinte, então menos 1.23, multiplica por 2 elevado a 1, menos o cara que vem logo antes, que é menos 1.139, dividido por 2 elevado a 1 de novo, menos 1. Isso aí é F2, o cara que está nessa posição aqui é F2 de H sobre 2. H sobre 2. Quando você resolve essa conta, você encontra menos 1.33. Como você calcula esse valor? Pega esse valor, multiplica por 2 elevado a 1, subtrai esse valor, divide por 2 elevado a 1 menos 1 e aí está. Como que você calcula esse cara? Eu pego o cara na coluna anterior, na linha seguinte, então menos 1.33, multiplica por 2 elevado a 2, menos o cara que vem logo antes, menos 1.67, dividido por 2 elevado a 2, menos 1. Isso é F3, nessa coluna aqui é F3 de H. F3 de H. E daí você obtém este número. Calcula os outros números da mesma forma, usando a fórmula de extrapolação de Richardson, e daí você obtém lá no fim este número, que é a aproximação desejada para f' de 1, de ordem 4, com erro de ordem 4. O valor exato é menos 1.260, a gente tem aí 3 casas decimais exatas. Os valores obtidos pela fórmula F1, o melhor deles é esse aqui, menos 1.2, então 2 casas decimais exatas. Extrapolando 3 vezes, a gente obteve aí mais 2 casas decimais exatas. Daí isso é uma boa aproximação aí para primeira derivada dessa função num ponto. Se você quisesse um erro de ordem 8, por exemplo, o H8, você teria que calcular aqui até chegar em F8. Então, precisaria de mais alguns valores aqui, precisaria calcular mais alguns valores aqui, até chegar num único valor lá no fim, que é o F8, que é uma aproximação para a derivada dessa função de ordem 8, com erro de ordem 8. E daí essa aproximação F8 seria bem melhor do que essa aproximação F4 aqui. Bom, o que a gente vai fazer agora é implementar o algoritmo para o método de extrapolação de Richardson. E eu vou usar esses dois exemplos, tanto o exemplo 1 como o exemplo 2, como testes lá no nosso algoritmo. Então, essencialmente, o que a gente vai fazer é o seguinte. Esta primeira coluna, ela vai ser dada. Como assim? Ou será dado uma fórmula e um valor de H. Se for dada uma fórmula e um valor de H, você é capaz de encontrar essa primeira coluna. Se não for dada uma fórmula e um valor de H, a coluna inteira tem que ser dada. Então, de qualquer modo, num caso ou no outro, você é capaz de encontrar o valor dessa primeira coluna aqui. E daí, o nosso algoritmo, ele vai construir os demais termos aí para preencher essa tabela. Então, como que ele vai calcular esse primeiro valor aqui? Ele vai pegar esse anterior, multiplicar por 2 elevado a 1, subtrair esse cara, dividir por 2 elevado a 1 e vai aparecer o valor desejado aí. Então, o algoritmo da gente só vai fazer isso. Ele só vai, dada esta primeira coluna, ele só vai preencher o restante da tabela. Tudo bem? Agora deixa eu ir ali para o Sublime para escrever o algoritmo para vocês.
Certo, então aqui no Sublime eu escrevi a primeira derivada da função x elevado a x no ponto x igual a 2 é aproximadamente esse valor. E aqui embaixo a gente tem a derivada da função cosseno de 2 elevado a x, a primeira derivada no ponto x igual a 1 é aproximadamente esse valor aqui. Então eu vou usar esses dois exercícios como teste para saber se o nosso algoritmo realmente está produzindo valores que se aproximam desses aí. Então deixa eu começar definindo essas funções, def, então retorna x elevado a x, essa é a nossa primeira função, o ponto onde eu estou tentando derivar para essa função é o ponto x0 igual a 1, o que mais a gente precisa de um valor de h, que lá no exercício é 0,5, deixa eu definir agora a segunda função, então g de x, então retorna... Eu preciso importar esse módulo, math, ponto cosseno de 2 elevado a x. Então, deixa eu importar ele aqui. Para essa função, o ponto onde eu estou tentando derivar é o ponto 1. Para a função anterior, o ponto 2. Para essa função, x0 igual a 1. H, vou usar o mesmo ponto, o mesmo valor, 0,5. Tá, e agora eu preciso fazer só duas coisas. R, então Richardson, ele vai receber, ele não precisa da função, do método de extrapolação de Richardson. A única coisa que ele precisa é daquela primeira coluna. Então, como que eu calculo aquela primeira coluna? Eu preciso de uma fórmula de aproximação. Então, eu vou colocar uma fórmula F1 aqui, F1 de H, retorna H, esta fórmula aqui precisa da função f do ponto x0 de H, tá? Então, retorna f de x0 mais H menos f de x0 dividido por H. Tá. E agora eu preciso fazer o seguinte, x, quem que é x? Vou escrever assim, coluna 1. A coluna 1 vão ser aproximações para a derivada da função no ponto x0 igual a 2, dados por esta fórmula aqui, com este valor de h. Então, eu preciso colocar o seguinte, f1 de, deixa eu comentar isso por enquanto, f1 de f, aí x0 e h dividido por 2 elevado a i, para i variando de 0 até, deixa eu ver se é 4, vamos ver. Eu já errei, n não está definido, é 2 aqui. Tá, então aí estão as 4 primeiras aproximações para a derivada da função x elevado a x no ponto x0 igual a 2, obtidos por esta fórmula aqui. Então, o que está sendo calculado aqui? Então, esse primeiro valor aqui, ele é f1 de h. Esse segundo valor, deixa eu só colocar de um jeito mais... Deixa eu colocar assim, só para vocês visualizarem o que está acontecendo. F1 de H sobre 2 elevado a I. Tá, aqui está. Então, este primeiro valor é F1 de 0,5. O segundo valor é F1 de 0,25, F1 de 0,125, F1 de 0,0625. Então, esses aqui são os valores que a gente vai colocar lá na primeira coluna. Por isso que eu chamei de col 1, tá bem? Então, aí está. Isso aqui é a primeira coluna. E eu só vou passar esta primeira coluna para o algoritmo. E ele vai extrapolar sobre essa primeira coluna aí. Então, eu vou passar aqui col 1. E como eu não implementei esse método ainda, ele não vai fazer nada, então eu vou só mostrar para vocês a resposta. Vou fazer a mesma coisa com
o outro aqui, outro exercício. Preciso também aqui de uma outra coluna 1. Só que eu preciso passar aqui a função g. Eu vou usar outra fórmula para a função g. Tá? Vou usar uma outra fórmula que também dá aproximações para a primeira derivada da função. Vou chamar de f2. x0 menos f de x0 menos h. Tá, dividido por h. Vou usar outro valor de h também. Então, 0,437. Tá. Então isso aqui é uma outra fórmula que a gente usa para aproximar a primeira derivada da função. Como que a gente obtém essa fórmula? Basta trocar nesta fórmula aqui h por menos h. Se você trocar h por menos h, você obtém esta fórmula aqui. Tá, então eu vou colocar aqui f2. Deixa eu comentar isso aqui por enquanto, porque não foi implementado ainda o método Richardson. E deixa eu mostrar para vocês quem que é col1. Aí está. Então essas aqui são aproximações, esses valores que apareceram aqui, são aproximações para a primeira derivada da função g, que é cosseno de 2 elevado a x, no ponto x0 igual a 1. Tá? Olha só. Esse aqui é o valor exato. Então o que eu tenho até agora é só no máximo uma casa decimal exata. Para outra função, print col1. Para outra função, olha, eu não tenho nenhuma casa decimal exata, porque o valor correto é 6.772588 e assim por diante. E aqui eu não tenho nada exato. Então, o que a gente vai fazer agora é extrapolar sobre esses valores aqui, aproximações para a derivada da função g, e também sobre esses valores aqui, que são aproximações para a derivada da função f. Tá, então, deixa eu ir agora implementar o método Richardson. Então, Richardson, ele vai receber só aquela primeira coluna, né, coluna 1, e o que mais? É só, nada mais. Ele vai receber a coluna 1 e vai preencher o restante daquela tabela, e daí você vai pegar o último elemento da última tabela, que vai ser a aproximação que você está construindo. Então, a primeira coluna ele sabe quem é, então ele já vai construir direto a segunda coluna. Então, vou colocar J, porque ele vai percorrendo de coluna a coluna, então ele constrói primeiro a primeira coluna, então J, variando de 0 até n-1, onde n é o comprimento da primeira coluna. Lembra, a segunda coluna tem um elemento a menos que a coluna anterior, a coluna 3 tem um elemento a menos que a coluna 2 e assim por diante. Então, ele vai percorrer todas as colunas, depois aí ele vai construir, quando ele estiver na primeira coluna a ser construída, lembra, a primeira coluna a ser construída é a coluna F2. Quando ele estiver naquela coluna, ele vai construir todos os elementos linha por linha. Então, para I, aqui I vai representar a linha agora, a linha que ele está construindo, variando de 0 até n-1 menos j. Por que eu coloquei menos j aqui? Porque o número de elementos em cada coluna vai diminuindo por uma unidade a cada vez que ele muda de uma coluna para outra. Então, se ele passa da coluna F2 da coluna F1 para a coluna F2, a coluna F2 diminui uma unidade em tamanho. Quando ele passa da coluna F2 para a coluna F3, a coluna F3 diminui uma unidade em tamanho, e esse menos j está aqui para considerar isso. Certo, e agora o que ele vai fazer? Ele vai construir os elementos daquela coluna. Então, deixa eu construir aqui uma coluna temporária, que é para ele preencher ela. Eu vou colocar ela cheia de zeros. Temp call é 0 vezes n menos 1 menos j. Então ele vai... A primeira coisa que ele faz, quando ele vai começar a construir a coluna, ele constrói uma coluna cheia de zeros, e aqui eu só vou preencher
temp call, preencher essa coluna com os valores corretos. I igual a... Então eu preciso ir lá na coluna anterior, porém a coluna anterior, por enquanto, como eu estou na primeira iteração, como eu estou construindo a coluna F2 primeiro, os elementos que eu vou pegar são da coluna F1, ou seja, da primeira coluna. Então eu vou pegar call 1, o elemento que vem depois, que é I mais 1, vou multiplicar esse elemento por 2 elevado a I, que é o número da coluna anterior, menos call 1, aí o elemento anterior agora, que é I, e vou dividir tudo por 2 elevado a I menos 1. Bom, por enquanto, I está variando de 0 até n menos 1 menos j. Então, quando I for igual a 0, eu vou obter um erro aqui. Então, eu preciso corrigir isso de algum jeito. Eu vou colocar 1 aqui por enquanto. Talvez não tenha problema nenhum, ou talvez tenha. Tem problema sim. Então, eu vou colocar assim, power, vai ser I mais 1. Então, essa vai ser a potência do 2, tá? Lembra, esse número aqui, este número é igual ao número da coluna anterior. Então tem que ser J. J mais 1. É isso. Porque quando J é igual a 0, eu estou construindo a coluna F2. E daí, power, que vai ser a potência do 2, é 1. Porque J é igual a 0. Tá. Bom, terminei de construir. Esse loop aqui vai construir os elementos da coluna J. Depois eu preciso atualizar a coluna anterior, porque para construir a coluna 3, ele vai precisar da coluna 2. Só que do jeito que está escrito aqui, ele sempre vai usar a coluna 1. Então eu preciso atualizar essa coluna 1. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma cópia da coluna 1 aqui dentro, para ele não modificar ela in place. Não precisa. Quer dizer, tecnicamente precisa, mas acho que eu não vou fazer isso. Tá, deixa eu fazer. Vou criar uma cópia da coluna 1. Então vai ser item para item na coluna 1. Então, cópia. Por que eu estou fazendo isso aqui? Isso é para não modificar essa coluna original aqui. Se eu não fizer isso, ele vai modificar a coluna original. Modificar quando? Exatamente agora. Então, eu vou modificar só essa cópia que vive aqui dentro. Então, call 1. Eu vou mudar os J primeiros elementos dessa coluna. Não, os N menos 1 menos J primeiros elementos dessa coluna. Que é para quando ele entrar no próximo loop aqui, ele usar os valores atualizados aqui. Tá? E daí vai ser temp call. Tá, então eu vou mostrar para vocês quem que é essa coluna temporária, que é a coluna que ele acabou de calcular, e vou retornar call 0. Tá, isso aqui vai ser a resposta, que é a aproximação procurada. Se você apagar essa linha, você não vai ver todos os elementos da coluna. Então, isso aqui é para você ver todos os elementos da coluna que ele está construindo. Então, vamos primeiro aqui para o exemplo para a função x elevado a x, no ponto x0 igual a 2, usando estas aproximações aqui, usando estes valores para a primeira coluna.
Então, aí está, olha só. Então, isso aqui é a coluna F2, tá? Coluna F2, ela tem 3 elementos. A coluna original tinha 4 elementos, a primeira coluna. Então, a coluna F2 tem 3 elementos. E esses são os elementos dessa coluna. Essa aqui são os elementos da coluna F3. E esses aqui são os elementos da coluna F4. Olha só, na coluna F4 eu já tenho 4, 5... Ah, não. Esse valor aqui é o valor que a gente retornou aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Estou fazendo bobagem. Agora sim, deixa eu executar de novo. Aí está. Então, esta é a coluna F2. A coluna F1 é dada. Aí a coluna F2 ele calculou. Calculou também a coluna F3. Calculou a coluna F4. Este valor aqui, que é o primeiro valor da coluna F4, é a aproximação que a gente está procurando. E este valor bem aqui em cima é o valor exato. Se vocês olharem, tem 2 casas decimais exatas aí. Então, como que eu obtenho aproximações melhores? Bom, vamos passar mais valores aí na coluna 1. Vamos colocar mais valores na coluna 1. Então, agora, 10. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Deixa eu mostrar quem que é essa coluna 1 agora. Tá. Então, todos esses valores aqui, deixa eu diminuir um pouco. 6. Todos esses valores aqui são aproximações para a derivada dessa função nesse ponto fornecidas por essa fórmula aqui. Porque o que eu estou fazendo estou calculando a fórmula F1 para a função f no ponto x0 usando este valor de h aqui, h dividido por 2 elevado a i. Então todos esses valores são aproximações para a primeira derivada da função, e eu vou usar esses valores agora como os valores lá na nossa primeira coluna. E daí, vamos ver quem são as colunas restantes. Então, essa é a primeira coluna, que eu estou printando aqui, ó. Estou printando aqui. Aí essa é a segunda coluna, já construída pelo método de extrapolação de Richardson. Terceira coluna, quarta, quinta, sexta. Então, essa daqui é uma aproximação para a derivada da função x elevado a x no ponto x0 igual a 2 com o erro OH6. Se vocês olharem agora, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 casas decimais exatas aí, nessa aproximação. Que é um erro OH6, então coincidiu aqui, né? OH6 com 6 casas decimais exatas. O que mais nós temos? Deixa eu colocar um pouquinho mais de valores. Deixa eu colocar 20 valores aí. Então, lá na primeira coluna, aqui está a primeira coluna, cresceu um pouco, né? Todos esses valores aqui são aproximações para a derivada dessa função, neste ponto, obtidos por esta fórmula aqui. E daí uma extrapolação de Richardson vai construir as colunas restantes lá naquela tabela. Daí ele vai construindo, quando chega no último valor, tá? Isso daqui é uma aproximação OH20, né? Que é OH20 para a primeira derivada da função x elevado a x no ponto x0 igual a 2. Se vocês olharem aí, nós temos quantas casas decimais exatas agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 11 casas decimais exatas. Deixa eu colocar um número bem grande de pontos agora. Deixa eu colocar 100 pontos, só para ver uma coisa. 50 pontos primeiro. 50 pontos ainda está bom. 60 pontos. Deu 2 vezes 10 elevado a menos 12. Porque lembra, quando você vai calcular F20, né? Que é aquela fórmula do método de extrapolação de Richardson, a 20ª coluna. Quando você vai calcular a fórmula F20, você vai fazer 2 elevado a 19 vezes F19 de H sobre 2 menos F19 de H, tudo isso dividido por 2 elevado a 19 menos 1.
Aí você precisa escrever a fórmula para F19, depois a fórmula para F18. Eventualmente, você vai precisar calcular F1, 2 elevado a 1 vezes F1 de H sobre 2 elevado a 20, menos F1 de 2 elevado a 19, dividido por 2 elevado a 2 menos 1. Só que esse valor aqui já é muito pequeno. F2 elevado a 20. Esse valor aqui já é muito pequeno. Quando você passa um valor muito pequeno para essa fórmula F1 aqui, olha só, quando você passa um valor de H muito pequeno para essa fórmula F1, este valor aqui ele começa a se comportar muito mal, porque imagina, é como se você estivesse dividindo por zero, se você passa um valor muito pequeno, né? É como se você estivesse dividindo por zero. Então, qualquer coisa que pode acontecer. Então, pode dar zero, pode tender para infinito. Por isso que quando eu coloquei ali 100 pontos, deu um valor bem estranho. Outro detalhe. Se H for um número muito pequeno, olha só, se H for um número muito pequeno, então x0 mais esse número muito pequeno é basicamente x0 de novo, porque esse número muito pequeno pode ser desprezado. E daí vai ficar f de x0 menos f de x0, que dá zero. Como já deu zero, pode ser que ele nem faça essa divisão aqui. Porque se o numerador já deu zero, então por que eu vou dividir? Aí ele já disse que o número é zero. Então, deixa eu mostrar aqui para 100 pontos. Olha só, deu zero. Tá? Agora vamos fazer a mesma coisa. Deixa eu esconder todas essas informações aqui. Vamos usar agora esta fórmula para obter aproximações aqui para a derivada da função cosseno de 2 elevado a x no ponto x0 igual a 1. Eu vou usar inclusive um h diferente agora. Tá. Primeiro, vamos passar aí, deixa eu ver quantos elementos tem nessa coluna. Bom, essa primeira coluna ela tem 4 elementos, daí o método de extrapolação de Richardson vai calcular as 3 colunas seguintes e vai obter uma aproximação com erro de ordem 4, ou H4. Tá, então o valor exato é menos 1.2605 e extrapolando a gente obteve aí 3 casas decimais exatas, menos 1.260. Deixa eu aumentar o número de elementos aqui nessa coluna, 6. Vamos ver quantas casas decimais exatas a gente tem agora. 1, 2, 3, 4, aí 5, 3, 5, 5, 3, né? 6, 7 casas decimais exatas. Tá, eu acho. Se a gente aumenta para 10 pontos, será que melhora um pouco? Então, 26, 05, 53, 89, 53, 89, 2, tá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casas decimais exatas. Então, para essa segunda função aqui, extrapolando 9 vezes, né, digamos assim, deixa eu ver quantas colunas ele construiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, a gente extrapolou 9 vezes, então, porque o método de extrapolação completou 9 colunas. A gente deu uma coluna, ele completou o restante. Então, extrapolando 9 vezes, a gente passa a coluna F1, aí ele constrói a coluna F2, F3 até F10. Então, aí tem 9 colunas, ele extrapolou 9 vezes, de F2 até F10. Então, extrapolando 9 vezes, a gente obteve aí uma aproximação com 13 casas decimais exatas. Tá? Então, para a fórmula de Richardson, a única coisa que você precisa passar são os valores daquela primeira coluna. Se esses valores não forem dados, por exemplo, no caso aqui eu tive que calcular, né, os valores da coluna. Mas, por exemplo, esses valores eles poderiam ter sido dados. Deixa eu fazer um exemplo aqui.
Tá? Então deixa eu apagar isso. Então agora eu não tenho mais fórmula, olha só. Eu dei uma função, um ponto, e quero que você use o método de extrapolação de Richardson para obter uma aproximação 1, 2, 3, 4, 5, uma aproximação OH5. Deixa eu apagar esse último valor para ficar como no nosso exercício, uma aproximação OH4 para a derivada desta função neste ponto aqui. E foram dadas essas 4 aproximações. Então você pega esses 4 valores, que são os valores daquela primeira coluna, e passa direto aqui para o método de extrapolação de Richardson, e ele vai devolver para você o restante das colunas. Aí está. E essa daqui é uma aproximação aí, OH4, para a derivada da função g, que é 2 elevado a x, no ponto x0 igual a 1. Se você notar, tem 3 casas decimais exatas aí. E antes o máximo que você tinha era uma casa decimal exata aqui. Tá. Então, ou você constrói a primeira coluna quando for dada uma fórmula e um valor de h. Por exemplo, neste caso aqui, foi dado h e foi dada uma fórmula, e você constrói a primeira coluna. Neste segundo exemplo, não, foi apenas dada a coluna, você só passa direto aí para o método de extrapolação de Richardson e ele devolve para você a aproximação requerida, tudo bem? O último valor lá na última coluna é a aproximação procurada.